Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel Japiaçu aqui, seu professor de Física, dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica. Hoje nós vamos continuar a falar sobre a termometria, só que hoje nós vamos fazer apenas exercícios envolvendo a termometria. Vamos fazer três questõezinhas, certo? A primeira eu não vou colocar um enunciado, porque eu pensei da minha cabeça, mas é algo clássico de se resolver em provas que existem esse assunto, tá bem? Digamos que você faça uma viagem para os Estados Unidos da América do Norte, né? E lá a gente sabe que as temperaturas muitas vezes são ditas em graus Fahrenheit. Aí você está se sentindo um pouco febril e percebe que está, sim, enfim, colocou o termômetro. Aí o termômetro indicou para você 104 graus. Obviamente que não tem como essa temperatura ser em Celsius. Aí você vai lembrar da aula de física e vai lembrar também que lá eles leem as temperaturas em graus Fahrenheit. Só que você não sabe o que significa 104 graus Fahrenheit se você está com febre ou não, não é? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai descobrir quanto que é 104 graus Fahrenheit em graus Celsius. Para isso, a gente usa a fórmula, né, que a gente aprendeu na aula anterior, que relaciona a temperatura em Celsius com a temperatura em Fahrenheit. Temperatura em Celsius sobre 5 é a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. No nosso caso, a gente sabe quanto é que é a temperatura em Fahrenheit, não é? E é de 104. Então, aqui no lugar da temperatura em Fahrenheit, a gente coloca 104 menos 32 sobre 9. Daí nós temos, a gente repete aqui, temperatura em Celsius sobre 5. 104 menos 32 dá 72. 72 dividido por 9 é a mesma coisa que 8, né? 72 dividido por 9 é igual a 8. Quando a gente passar o 5 para lá, ele vai passar multiplicando o 8, quer dizer que a temperatura em Celsius é 8 vezes 5. A temperatura em Celsius então será de 40 graus Celsius, ou seja, você estará com febre. Né? Preciso tomar algum medicamento para baixar essa febre, descansar um pouco, dar um tempo aí nas suas férias. Então vamos lá, a segunda questão já está aparecendo aí. É uma questãozinha teórica que fala assim: alguns corpos apresentam características físicas que variam com a temperatura, as quais são chamadas de propriedades termométricas. Nós falamos sobre isso lá na aula que a gente falou um pouco sobre os termômetros. Os termômetros se utilizam dessas propriedades para medir temperatura. Analise as proposições 1, 2 e 3 a seguir. A pressão de um gás a volume constante é considerada uma propriedade termométrica. Isto é verdade. A pressão ela varia em função da temperatura. A pressão varia junto com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Quanto menor a temperatura, menor a pressão. Justamente porque, como a temperatura tem relação com o grau de agitação das moléculas, quanto mais agitadas as moléculas estarão, maior será a pressão num determinado corpo. Segunda afirmação, a resistência elétrica é considerada uma propriedade termométrica. Isso também é verdade. A resistência elétrica é uma grandeza que representa o quão difícil é uma corrente elétrica atravessar um certo corpo, né? Um certo condutor, por exemplo, quanto a temperatura ela influencia também na resistência elétrica. Né? Maior a temperatura, menor vai ser a resistência elétrica. E a última questão, a última afirmação fala: a massa de um corpo é considerada uma propriedade termométrica. Essa é falsa, porque a massa ela é uma propriedade física do corpo constante. Né?
A massa, ela representa a quantidade de matéria. A quantidade de matéria, ela é constante em um corpo. Então, a resposta é aquela que indica que as proposições 1 e 2 estão corretas. É aí a letra C. Agora temos a terceira e última questão aí já aparecendo na tela de vocês, né? Fala assim: um termômetro graduado na escala Celsius é colocado juntamente com dois outros graduados nas escalas arbitrárias A e B. Quer dizer que são escalas que a gente não conhece, não são escalas famosas, são escalas que a gente pode inventar. Em uma vasilha contendo gelo, água no estado sólido em ponto de fusão. Isso quer dizer que nessa primeira vasilha, aqui está no ponto do gelo, a gente sabe que a temperatura em Celsius vale 0 graus Celsius, não é? Ao nível do mar. Em seguida, ainda ao nível do mar, os mesmos termômetros são colocados em outra vasilha contendo água em ebulição até atingirem o equilíbrio térmico, ou seja, aqui em graus Celsius, na figura 2, nós sabemos que a temperatura é de 100 graus Celsius. As medidas das temperaturas em cada uma das experiências estão indicadas nas figuras 1 e 2. Então ele está dizendo aqui, ó, na figura 1, 0 graus Celsius equivale a 10 graus da escala A e menos 10 graus na escala B. E na figura 2, 100 graus Celsius equivalem a 80 graus na escala A e 90 graus na escala B. Para uma outra situação, na qual o termômetro graduado na escala A indica 17 graus A, o termômetro graduado na escala B e o graduado na escala Celsius indicarão respectivamente. Bom, vou mostrar para vocês como é que a gente faz a relação entre um termômetro conhecido e um termômetro numa escala que a gente chama de escala arbitrária, tá bem? No nosso caso, nós temos três escalas, né? A escala Celsius, a escala A e a escala B. Aqui, no ponto inferior, a gente coloca as temperaturas referentes ao ponto de fusão. Então, nós temos 0 graus Celsius, 10 graus A, menos 10 graus B. Aqui em cima, a gente coloca as temperaturas referentes ao ponto de ebulição. 100 graus Celsius, 80 graus A e 90 graus B, e nós sabemos que a temperatura de referência, que a gente quer saber quanto é que é na escala Celsius e na escala B, é de 17 graus A. Então, vai ter uma temperatura aqui na escala Celsius que é igual a 17 graus A, e vai ter uma temperatura na escala B que também vai ser igual a 17 graus A. Então, a gente faz a relação entre a escala A e a escala Celsius, depois entre a escala A e a escala B, e a gente resolve a questão. Como é que a gente faz essa relação? Mais uma vez, a gente vai buscar relações de proporção. Por exemplo, essa variação aqui, ó, 17 menos 10, ela é proporcional a essa variação grande aqui, 80 menos 10. Da mesma forma que essa variação aqui, temperatura em Celsius menos 0, é proporcional a essa variação aqui, 100 menos 0. Quando a gente fizer essa conta, vai ficar 17 sobre 70 igual a temperatura em Celsius sobre 100. A gente pode simplificar o zero com zero, fazer aqui os meios pelos extremos. A gente vai ter o seguinte. Aqui 17 menos 10, na verdade, dá 7, né? Aqui a gente vai ter 7 vezes temperatura em Celsius igual a 70. Ok? Igual a 70. Então, a gente tem que a temperatura em Celsius é 70 sobre 7. Final das contas, a temperatura em Celsius vale 10
graus Celsius. Perfeito? 10 graus Celsius. A gente faz a mesma coisa para descobrir quanto é que vale 17 graus A na escala B. É exatamente a mesma coisa. A gente faz 17 menos 10, a mesma conta que tem aqui, que vai ter 7 sobre 70, né? Essa relação aqui na escala A. Agora a gente faz a mesma coisa para a escala B, fica temperatura em B menos menos 10 sobre 90 menos 10. Esse menos aqui é por causa da... a gente está fazendo a variação. E esse segundo menos é por causa do valor da temperatura. Então aqui a gente tem 7 sobre 70 dá 1/10. Do lado de cá, fazendo essa conta aqui, vai ficar TB mais 10 sobre 100. Exatamente. Sobre 100. A gente pode simplificar aqui, ó, 0 com 0. Então aqui tem TB mais 10 sobre 10 é igual a 1. Então vai ficar TB, temperatura em B, mais 10 é igual a 10. Vou passar esse 10 para cá. A gente vai ter 10 menos 10, ou seja, a temperatura na escala B vale 0 graus B. Então a resposta é aquela que indica que a temperatura em B é 0 e a temperatura em Celsius vale 10 graus Celsius, que está indicado aí para a gente na letra B de bola. 0 graus B e 10 graus Celsius. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de exercícios sobre termometria. Deixa aqui o seu comentário com a sua dúvida, deixa o seu like e até a nossa próxima aula, dessa vez falando sobre dilatação térmica. Até lá e um grande abraço.